Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, eu sou pastor e estou na apresentação deste programa que vai abençoar a sua vida. No programa de hoje, nós teremos uma palavra profética com o tema Aprendendo a ser servo de Deus. Você será desafiado a servir realmente ao Senhor. Teremos também o Turminha com Propósitos. Alô papai, alô mamãe, chame suas crianças, pois a Karina, o Zezé e a Lili irão falar sobre os 10 mandamentos de maneira lúdica e divertida. E no Teologando, nós vamos falar sobre a guerra da Síria, uma guerra que tem tirado a vida de milhares de pessoas, principalmente de crianças. Por causa dessa guerra, tem surgido nas redes sociais uma teoria dizendo que o que está acontecendo é um cumprimento da profecia registrada em Isaías capítulo 17. Será? Está no ar o programa Propósitos de Vida. O tema do nosso palavra profética de hoje é Aprendendo a ser servo de Deus. E está registrado o nosso texto base em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8, que diz assim: Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vamos falar sobre aprender a ser um servo de Deus. E temos muitos textos na Bíblia que mostram Jesus como servo de Deus. E como servo ele veio cumprir a vontade de Deus na redenção da humanidade. Nas orientações que ele dá aos seus discípulos sobre servir, está escrito assim em Mateus capítulo 20, do versículo 26 ao 28. Não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vou deixar 2 perguntas para você, telespectador, pensar aqui nesse programa. Você já se esforçou ao máximo para servir a Deus e se sentiu frustrado quando o seu esforço não deu resultado? E, na sua concepção, o que é um servo? Então, eu vou usar a definição de que servo é aquele que descobre o que o seu mestre deseja e assim o faz. Quando falamos em servo, servir, a primeira impressão que vem à mente é essa: o mestre manda e o servo obedece. Só que o conceito bíblico é diferente disso. Então vamos ver o texto de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6, para trabalharmos esse conceito de servo dentro desse texto. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós
como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que nós aprendemos nesse texto? Primeira coisa, que o barro deve ser moldado. O barro ele deve responder ao oleiro para que o oleiro faça dele o instrumento que desejar. Depois, o barro deve fazer outra coisa, permanecer nas mãos do oleiro. Mesmo depois do oleiro terminar de fazer o vaso, o jarro, o copo, esse instrumento por si só não vai realizar habilidade alguma, a não ser que este utensílio que foi moldado permaneça nas mãos do oleiro. Por exemplo, o jarro por si só não fará nada, só conseguirá realizar alguma coisa se estiver sendo usado pelo oleiro. O conceito que a Bíblia nos ensina é diferente do conceito do mundo. Quando você se coloca como servo de Deus, Ele quer primeiramente que você deixe que Ele molde a sua vida, para assim fazer dela o instrumento que Ele desejar. Assim, Ele vai pegar a sua vida, colocar no lugar que designou e trabalhar através dela para realizar os seus propósitos. Como no exemplo do jarro, que ele não pode fazer alguma coisa por conta própria, você só poderá fazer a vontade de Deus somente quando se deixar usar por Ele. Muitas pessoas fazem muita coisa em nome de Deus, sem ter a aprovação de Deus naquele fato, naquela obra. E muitas vezes isso gera confusão, isso gera frustração. De repente, Deus está gritando e muitos servos não estão ouvindo. Ele pode estar dizendo assim, ei, Psyu, neste momento não estou querendo que você faça alguma coisa. Eu quero que primeiro você tenha um relacionamento de amor comigo. Eu quero que você me conheça. Eu quero que ajuste a sua vida a mim. E assim você vai conhecer a minha vontade. E assim você saberá o que fazer e quando agir. Mas primeiro, tenha um relacionamento comigo. Deus quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Tenha um relacionamento de amor. E assim Ele vai envolvê-lo nos propósitos do reino. Ele quer realizar a obra através de você. Quer ser um servo de Deus? Veja o que o Mestre está fazendo. E aí você vai descobrir o que deve fazer. Em João capítulo 12, versículo 26, Jesus disse, se alguém me quiser servir, siga-me. E onde estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Receba esta palavra em nome de Jesus.